Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega, nós temos dedicado nós temos nos dedicado a um curso sobre História da Filosofia Grega, história essa extremamente fecunda, extremamente fértil, história esta extremamente rica, muito rica, temos muito, já aprendemos muito com os gregos e temos muito a aprender com eles, e nós estamos levando a vocês um curso sobre este período da filosofia, da história da filosofia, né? Um curso que obviamente não tem a pretensão de esgotar a área, esgotar o tema, esgotar os assuntos, haja vista que nós estamos diante de temas, assuntos de um período da história da filosofia, como eu já disse, extremamente rico e, portanto, inesgotável. Sempre teremos algo novo para aprender sobre este período da história da filosofia grega. Nós nos propusemos a levar a vocês um curso sobre história da filosofia grega e que não a partir de hoje, né, porque já introduzimos este novo período da história da filosofia grega, mais especificamente da história da filosofia pré-socrática, mas hoje, porque vamos entrar nas ideias propriamente ditas de um filósofo sobre o qual já falamos em nosso encontro anterior, sobre o qual já fizemos uma breve apresentação em nosso encontro anterior, um filósofo que vai ser o fundador de uma nova escola de filosofia, a escola eleática, e é chamada assim, escola de filosofia eleática, porque ela foi criada, foi fundada por Parmênides, que nasceu em Eleia, lá na Magna Grécia. Portanto, eleatismo ou filosofia eleática é esta filosofia que surge a partir de Parmênides de Eleia. E esta nova escola, a escola eleática, vai marcar uma ruptura muito importante com a escola que antecedeu, que é a escola de Mileto, ou a escola milesiana, né? Aquela escola constituída por pensadores brilhantes como Tales de Mileto, fundador da filosofia, Anaxímenes, Anaximandro e outros. O eleatismo vai constituir, na verdade, uma ruptura com o pensamento milesiano, com a filosofia de Mileto. E o eleatismo vai ter reflexos bastante importantes na filosofia ou nas filosofias que se seguirão a partir daí. Inclusive, na filosofia ou no período clássico da filosofia grega, aquele período formado por Sócrates, Platão e Aristóteles. O que os eleatas irão postular, defender, propor em termos de ideia, em termos de filosofia, vai reverberar, vai refletir, vai influenciar os pensadores que os
seguirão, os pensadores que virão depois deles, inclusive os pensadores do período clássico da filosofia grega, para termos uma ideia da importância do eleatismo para a filosofia grega, que virá adiante. O próprio Platão vai escrever um diálogo intitulado Parmênides, né? Então, Platão, vai estabelecer um diálogo ou uma reflexão dialética com aquilo que este nosso amigo de viagem, Parmênides de Eleia, disse, postulou um século antes de Platão, praticamente um século antes de Platão. Daí nós temos uma ideia da relevância deste pensador, deste filósofo que, como eu disse em nosso primeiro encontro, escolheu o gênero poético para expressar as suas ideias. Vejam, Parmênides vai falar de filosofia ou da sua filosofia versejando, poetizando, por meio de versos. Ora, Parmênides faz filosofia por meio da poesia e, com isso, Parmênides dá origem a um dos diálogos mais interessantes da história da filosofia, diálogo este, em determinado momento, diálogo harmonioso, em determinado momento, diálogo conflituoso. E que diálogo é este? É o diálogo entre filosofia e poesia, poesia e filosofia. Com Parmênides, a poesia entra na história da filosofia, embora em seu poema Parmênides não vai desenvolver uma estética, uma reflexão filosófica acerca do gênero poético. Quem vai fazer isso logo após Parmênides, será Platão, né? Sobretudo em sua República, né? Em Platão nós teremos uma reflexão filosófica acerca da poesia, uma estética poética, uma discussão filosófica cujo objeto é a poesia. Nós teremos isso em Platão. Aqui em Parmênides não há uma estética, não há uma discussão filosófica sobre a poesia. O que há aqui é a adoção do gênero poético para se fazer filosofia. Porém, a discussão está posta, né? A questão está posta. A poesia entra na história da filosofia e, ao longo dessa história, sua relação com a filosofia será uma relação extremamente sugestiva, extremamente rica, relação esta, repito, ora harmoniosa, ora conflituosa, relação essa que vai chegar em Platão, depois de Sócrates, vai aparecer depois em Boécio, vai aparecer depois dos modernos e por aí vai. Ora, Parmênides escolhe o gênero poético para expressar as suas ideias, para expressar a sua filosofia. Ele nos deixou um poema filosófico, por assim dizer, e deste poema chegou até nós o prólogo inteiro,
tivemos a felicidade de ter sobrevivido o prólogo completo do poema filosófico de Parmênides. Da primeira parte nos chegou boa parte, né? nos chegaram partes que quase completam a segunda parte, porém da terceira parte nós temos apenas escassos fragmentos. Então, deste poema escrito por Parmênides, no qual ele expressa a sua filosofia, nós temos o prólogo completo, nós temos boa parte da primeira parte e nós temos fragmentos escasseados da segunda parte. Inclusive, eu tenho já li, claro, esse poema de Parmênides aqui. Inclusive, eu iria pegá-lo para apresentar a vocês a edição que eu tenho aqui, uma edição, se não me engano, da Loyola, né? Uma edição bonitinha, mas eu não tive, deixa eu ver se está aqui, eu não tive tempo para procurá-lo. Perdão, tá aqui, isso, tá aqui, ó, tá fácil aqui, ó. Deixa eu inclusive pôr o meu óculos, é Loyola mesmo, edições Loyola, né? Aqui, ó, eu tenho aqui essa edição da Loyola do poema escrito por Parmênides, com um título genérico, né, da natureza é o título genérico, é praticamente o título que foi atribuído a todas as obras dos pré-socráticos, né, um título genérico, né, e não é diferente com este poema de Parmênides, né? E como eu já antecipei, nós temos uma quantidade bastante importante que foi preservada deste poema. Só a segunda parte é que não temos acesso à maior parte dela, né? Só nos restaram alguns escassos fragmentos. Mas, enfim, neste poema, Parmênides vai ter um diálogo com uma deusa, uma divindade feminina, e deusa, esse diálogo, claro, vai orbitar em torno da verdade. Parmênides comparece diante da deusa a fim de que ela lhe ensine a verdade, né? E quando eu revi, né, estudei novamente alguns tópicos da filosofia parmenidiana para gravar essa nossa aula, né? Esse diálogo de Parmênides com a deusa acerca da verdade me reporta ao diálogo entre o Cristo e Pôncio Pilatos, né? Pois Pilatos fez ao Cristo a maior pergunta, a pergunta filosófica por excelência, né? O que é a verdade, né? E para a tradição cristã, Cristo é Deus, né? Portanto, ao perguntar a Cristo o que é a verdade, Pôncio Pilatos estava perguntando a Deus o que é a verdade, né? E a resposta do Cristo à pergunta de Pôncio Pilatos foi, na verdade, um grande silêncio, né? E poderíamos falar algumas coisas importantes sobre este silêncio, mas não vem ao caso. Olha, diferentemente do silêncio do Deus cristão diante da pergunta filosófica por excelência feita por Pôncio Pilatos, o que é a verdade, a deusa diante da qual Parmênides
compareceu a fim de que ela lhe ensinasse a verdade, e ela vai lhe mostrar a verdade, a deusa aqui verbaliza, a deusa aqui fala, a deusa aqui rompe e rompe o silêncio, de tal modo que ela vai satisfazer a curiosidade intelectual e filosófica de Parmênides. Ela vai lhe ensinar a verdade, ela vai lhe mostrar a verdade. E mais tarde, após a morte de Parmênides, um outro filósofo também será conduzido à verdade por meio de uma mulher, né? Por meio de uma... Parmênides foi conduzido à verdade por meio de uma deusa, uma entidade feminina. Sócrates, mais tarde, também será conduzido à verdade por meio de uma mulher, Diotima, de Mantineia, que vai ensinar a Sócrates o que é o amor, o conceito, né, de amor, né? Diotima de Mantineia vai dizer a Sócrates o que é o amor. Inclusive meu professor de filosofia antiga, de história da filosofia antiga, na época da faculdade, dizia que quem inventou a filosofia foi uma mulher, né? Diotima de Mantineia, né? Vejam que aqui as mulheres, nesta Grécia, aqui as mulheres estão em alta, por assim dizer, né? Porque estão levando importantes filósofos ao conhecimento da verdade. A deusa vai dizer a Parmênides, vai mostrar a Parmênides o que é a verdade ao longo deste poema. E neste poema, ela, a deusa, revelará a Parmênides 3 vias que ele deve adotar para empreender uma investigação filosófica. A primeira via é a via da veracidade ou da verdade absoluta. A segunda via é a oposta, a contrária à primeira, porque é a via da falsidade absoluta. E a terceira via é como uma espécie de síntese, né? Uma espécie de síntese, não, isso não é o melhor termo, porque não estamos aqui pensando dialeticamente, né? Só com Platão é que o método dialético vai encontrar seu lugar na história das ideias. Aqui em Parmênides não é pertinente ainda falarmos de dialética, né? Daí o termo síntese não ser o melhor termo para definirmos esta terceira via, que na verdade é uma via de hipóteses plausíveis ou de argumentos verossímeis, muito próximos da verdade, embora não sejam considerados verdade absoluta. A verdade absoluta é a verdade que está contida na primeira via. Uma primeira via vai levar Parmênides àquilo que é veraz. Uma segunda via levará Parmênides àquilo que é contraditório ou aparente ou falso. Já a terceira via vai levar Parmênides àquilo que é possível, plausível ou verossímil. Portanto, nessas 3 vias, nós temos um caminho que se abre para chegarmos àquilo que é veraz, aquilo que é falaz e aquilo que é verossímil. A verdade, o engano
e o possível ou o plausível podem ser encontrados nessas três vias. E nós falaremos de cada uma delas, a começar pela via da verdade absoluta, a primeira via. E esta primeira via vai estabelecer vai definir, pode ser sintetizada, resumida pela seguinte proposição parmenidiana. Qual proposição é esta? A que diz que o ser é e o não ser não é. Ora, esta é a proposição que define a primeira via, a via da verdade absoluta. O ser é e o não ser não é. Portanto, só há o ser. Vejam, para Parmênides, só existe o ser. E o ser é. Logo, o contrário do ser, que é o não ser, não é, ele não existe. Tudo aquilo que existe é. Portanto, para Parmênides, o ser e o não ser se excluem absolutamente. Por quê? Porque um é o oposto, o contrário absoluto, o antípoda do outro. E vejam, se nesta proposição basilar Parmênides afirma que o ser é e o não ser não é, Parmênides simplesmente está nos dizendo o que é a verdade e o que é a falácia, o que é um argumento verdadeiro e o que é um argumento falacioso, enganador, ilusório. Ora, o que seria a verdade? A verdade seria nada mais, nada menos do que afirmar o que o ser é, que o ser é a afirmação do ser. Ora, a falsidade ou a falácia é justamente o oposto, dizer que é aquilo que não é, ou seja, afirmar que é o não ser. Quando eu digo que o ser é, eu estou afirmando uma verdade absoluta, pois o ser é. Agora, quando eu digo que o não ser é, eu estou afirmando uma contradição absoluta, pois acerca do não ser, eu só posso dizer uma coisa, que ele não é, ponto. E aqui eu estou falando uma verdade do não ser, que não existe, pois não é. Ora, eu só posso dizer uma verdade acerca do não ser. E qual verdade é esta? A verdade de que ele não é. Tudo mais que eu disser acerca do não ser já estará no terreno da falácia e não no terreno do veraz ou da verdade. Pois do não ser eu só posso simplesmente dizer que ele não é. O ser é e o não ser não é. Todas as supostas verdades faladas acerca do não ser se converterão em contradições, em ilusões, em aparências, enfim. Converter-se-ão em engano e engodo. Portanto, eu só posso dizer sobre o não ser uma única verdade, a verdade de que ele não é. Tudo mais que eu afirmar acerca do não ser já poderá ser
julgado como argumentos falaciosos, contraditórios ou enganadores. Olha, se sobre o não ser, a única verdade que eu posso dizer é que ele não é, acerca do ser, nós temos justamente o oposto. Por quê? Porque acerca do ser, nós podemos dizer que ele é, ou o que ele é. Portanto, o ser é objeto do pensamento, o ser é objeto das minhas expressões, o ser é o objeto dos meus argumentos, do meu discurso, da minha filosofia. Se eu quiser filosofar, eu só posso filosofar a partir do ser e não do não ser. Portanto, somente o ser vai ocupar, vai servir de objeto genuíno para a filosofia. E quem já conhece um pouco o pensamento socrático-platônico já sabe, já deve ter antevisto, se antecipado acerca da importância dessa filosofia do ser na filosofia platônica. Nós só podemos filosofar acerca do ser, porque somente o ser é. Portanto, somente o ser pode ser dito, somente o ser pode ser exprimido, somente o ser pode ser representado, somente podemos pensar o ser. Vejam, aqui Parmênides está estabelecendo uma relação de identidade entre o ser e o pensar, entre o ser e o pensamento. Por quê? Porque só existe pensamento porque há um ser. O ser é o conteúdo que ocupa o pensamento. Ora, há em Parmênides uma relação de identidade entre o pensamento e o ser. E por quê? Porque nós só podemos pensar aquilo que é, aquilo que existe, o ser. Ora, o não ser, pelo fato de não ser, ele não pode ser objeto do meu pensamento. Por quê? Porque se eu pensar o não ser, eu estarei pensando aquilo que não existe, pois o não ser não é. Logo, o meu pensamento será um pensamento vazio e oco, um pensamento desprovido de conteúdo, pois é um pensamento que se ocupa acerca daquilo que não é. Portanto, é um pensamento vazio, né? Quem pensa o que não é, tá com a cabeça vazia, tá com a cabeça cheia do nada, né? Embora o nada não ocupe volume, né? Não ocupe espaço, mas, enfim, fica aí este oxímoro, né? Esta contradição, já que logo falaremos da segunda via parmenidiana, que é a via da contradição. Portanto, o que eu quero deixar bastante claro a vocês nessa nossa segunda aula acerca de Parmênides é este postulado, este princípio, inclusive há quem diga que aqui nós já encontramos, em Parmênides, nós já encontramos um esboço, né, um bosquejo, um rabiscado acerca do princípio da não contradição, que vai ser um princípio basilar para toda a ciência ocidental. Em Parmênides nós já encontramos um bosquejo, um esboço deste princípio, o princípio da não contradição,
Portanto, em Parmênides, nós já encontramos, ainda que timidamente, o fundamento essencial deste princípio, do princípio da não contradição, e em Parmênides nós encontramos já uma relação de identidade entre o ser e o pensamento. O pensamento se ocupa do não ser, do ser. O ser é o conteúdo que preenche o nosso pensamento, que preenche as nossas ideias. Se quisermos pensar, só podemos pensar sobre aquilo que é. E o que é o ser. Não podemos pensar o não ser pelo simples fato de que o não ser não existe. E se ele não existe, acerca dele só podemos dizer uma verdade, que ele simplesmente não é. E tudo mais que for dito acerca do não ser não passará de uma falácia vazia, de uma contradição, de um discurso oco, um discurso vazio. Portanto, em Parmênides já surge esta identidade entre o ser e o não ser. Em nossas próximas aulas, nós falaremos um pouco mais especificamente acerca do ser. E este monossílabo, né? Eu digo aos meus alunos em sala de aula que os gregos foram tão brilhantes que, dentre outras coisas, eles criaram um monossílabo no qual cabe tudo que há no universo, cabe tudo, inclusive, cabe até Deus dentro deste monossílabo, que é o monossílabo ser, né? E até Deus cabe aqui neste monossílabo, porque quando João, o evangelista, lá em uma de suas epístolas, diz que Deus é amor, ele está colocando Deus dentro da categoria do ser. Por quê? Porque isto pensando parmenidianamente, tá? Porque só podemos pensar o ser, porque o ser é, se ele é, ele existe. O contrário não é verdadeiro, pois não podemos pensar o não ser, porque o não ser, pelo fato de não existir, não pode servir de conteúdo para as nossas ideias. Este monossílabo, o ser, será o grande conteúdo das ideias filosóficas de Parmênides, depois de Platão e ao longo de toda a tradição filosófica. Portanto, eu espero você em nosso próximo encontro, em nossa próxima aula, para nos aprofundarmos acerca do conceito do ser em Parmênides. Espero que vocês tenham gostado desta nossa breve exposição. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o like de vocês. Divulguem este espaço a outras pessoas, a fim de que possamos ter um número cada vez maior aqui de gente que gosta de filosofia, de ciência, de literatura, de arte no geral. Isso será um privilégio, uma alegria muito grande para mim. Portanto, me ajude divulgando este espaço a outras pessoas. Em breve nos reencontraremos aqui e daremos sequência ao nosso ou aos nossos estudos sobre a filosofia parmenidiana. Um forte abraço, espero vocês até lá e em breve nos reencontraremos. Forte abraço e até lá.